Olá, seja bem-vindo para a primeira aula bônus aqui da mentoria O Planner Empresarial e hoje a gente vai falar sobre análise SWOT. Então eu vou explicar para você o que é a análise SWOT, por que você precisa usar essa ferramenta no seu negócio e como que faz para usar essa ferramenta. Antes de mais nada, eu quero falar para você que essa, na verdade, é uma aula bônus e eu recomendo você assistir a aula de análise de mercado na mentoria O Planner Empresarial para você poder entender a fundo essa aula bônus. Então, eu vou começar aqui para vocês explicando o que é a análise SWOT, tá? Ela é uma ferramenta que você usa para analisar o ambiente interno e também o ambiente externo da sua empresa. Então, ela é uma ferramenta que eu gosto de falar que ela é de um autoconhecimento. Isso significa que ela serve tanto para você se conhecer pessoalmente, então você pode aplicar aí no seu âmbito pessoal, como para você conhecer internamente, externamente, o que está afetando na sua empresa e ainda avaliar outras empresas do nicho, seus concorrentes, e entender como eles funcionam. Por que é SWOT? Basicamente, a análise SWOT veio do termo em inglês, tá? Então, traduzindo aqui as letrinhas, de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. As forças e as fraquezas, elas vão estar relacionadas ao ambiente interno, então tudo relacionado a coisas que tá sobre o seu controle ou sobre coisas que você consegue analisar mais facilmente, enquanto as oportunidades e ameaças são fatores do ambiente externo, na qual normalmente você não tem controle e elas acontecem. Mas é importante, tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo, você tentar mapear o máximo possível dessas coisas, tá? O que são as forças? São os fatores positivos que internamente afetam o desempenho da sua empresa. Já as fraquezas, elas são os fatores internos que são negativos, que afetam de forma negativa o desempenho da sua empresa. As oportunidades são os fatores que elas podem afetar positivamente a sua empresa, só que externamente. E as ameaças são fatores que podem afetar negativamente a sua empresa, tá? Então, coisas externas que acontecem. É importante eu falar para você por que você tem que usar essa ferramenta, tá? Ela serve para você compreender melhor como que você pode melhorar ou intensificar alguns fatores internos e como você pode se precaver, tá? Então, algum risco que pode ter, alguma ameaça, ou aproveitar uma oportunidade que a sua empresa pode ter e você não está aproveitando. Então, você pode usar para compreender o seu nicho, para mudar o seu posicionamento ou usar estratégias para se diferenciar. Na nossa aula de análise de mercado, eu falo muito sobre como que a gente faz essas análises para entender melhor como que funcionam as empresas do nicho, para a gente poder se posicionar ou mudar nosso posicionamento e a gente diferenciar a nossa empresa das outras para os nossos clientes, tá? Então, a gente mostrar para os nossos clientes que a sua empresa é diferente. A primeira estratégia que a gente vai traçar por causa da análise SWOT, a partir do momento que você entende quais são suas forças e suas oportunidades, a gente pode criar a estratégia ofensiva para aumentar ou aperfeiçoar ainda mais as suas forças, para que essas oportunidades elas sejam muito bem aproveitadas. Eu vou dar um exemplo para você. Você ensinar muito bem os conceitos de empreendedorismo. Eu também tenho essa oportunidade, está surgindo sempre novas empresas e mais pessoas interessadas em melhorar a rotina da sua empresa. De certa forma, quanto mais eu aperfeiçoar essa força, quanto mais eu melhorar nisso, mais eu consigo aproveitar essa oportunidade no crescimento de educação para empreendedores. A segunda estratégia que a gente pode usar é a confrontativa. Então, ela vai juntar as forças internas que você tem com as ameaças externas. Para que isso? Para você conseguir diminuir as ameaças ou os riscos que a sua empresa pode enfrentar ou está enfrentando. Então, você vai utilizar esses seus pontos fortes ou os pontos fortes da sua empresa, tá? Vamos imaginar que você tem essa habilidade em utilizar a tecnologia, em viver no mundo online, que você é muito bom em editar vídeo, ou muito bom em falar na internet, ou muito bom nas redes sociais existentes, você conhece muito sobre isso. Está ocorrendo uma concorrência alta e muitos custos altos no empreendedorismo offline. Então, você consegue usar as habilidades em tecnologia para se destacar, para destacar a sua empresa no online e você não sofrer muito com essa ameaça dessa concorrência, desses altos custos, beleza? A gente chega na estratégia de reforço, que basicamente você
analisa suas fraquezas e também analisa as suas oportunidades. Isso é uma forma de você conseguir superar suas fraquezas para aproveitar essas oportunidades. Então, eu vou dar outro exemplo aqui pra você. Vamos supor que você seja uma pessoa que não sabe se comunicar em inglês. Isso é uma fraqueza que você tem. E aí, você tem uma oportunidade de ter um salário melhor, oportunidade de conhecer mais pessoas, de ter parceiros no seu negócio, mas você não sabe falar inglês, né? Então, você sabendo que você tem essa fraqueza e que você tem essa oportunidade, você vai atrás de um curso de inglês e você vai achar uma forma de diminuir essa fraqueza ou de você fortificá-la até um ponto em que isso seja uma força interna sua. Por último, a gente vai chegar na estratégia defensiva. E para que ela serve? Então, você vai criar ações para se defender das ameaças externas que estão vindo. Então, você vai entender quais são as suas fraquezas e quais são as ameaças que estão vindo ou que você está enfrentando, e você vai criar ações em cima disso, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui que acontece muito comigo, em que eu não consigo me concentrar quando eu tô em um ambiente muito barulhento. Então, moto passando, gente conversando muito próximo, muito alto. E a minha ameaça é que eu moro em um bairro muito barulhento. E eu não consigo me concentrar, é tipo impossível. Então, o que eu faço? Eu criei uma ação pra diminuir essa fraqueza, né? No caso, fortificar essa fraqueza, para que eu conseguisse combater essa ameaça. E aí, uma das soluções que eu achei é comprar um fone de ouvido que isola um pouco mais o barulho externo, e aí eu consigo me concentrar com a música. Então, nessa parte aqui da estratégia defensiva, você tem que entender que você vai precisar sentar um pouquinho mais, ter mais calma ali, para criar essas ações, tá? Então, você vai ter que ser bem criativo e focar bastante em soluções, tá? Agora eu vou explicar para você como que você faz para fazer a análise SWOT, como que você usa ela. Então, antes de qualquer coisa, eu quero passar para você uma instrução para essa atividade, tá? Então, são 3 principais, tá? Então, é interessante que você faça essa atividade em um ambiente confortável e silencioso, porque você vai precisar de foco para fazer ela, porque se você fizer em um ambiente que você está muito distraído ou que te distrai facilmente, você vai precisar refazer essa atividade, porque ela não vai estar 100% ou não vai estar muito útil para você usar no dia a dia. E quanto mais você escrever em cada lista, mais ideias você terá. Então, coloca sem medo, tá? Então, você vai fazer, eu vou explicar mais pra frente, mas você vai fazer as listas com cada força, fraqueza, oportunidade e ameaça, tá? Inclusive, quanto mais ideia você tiver, você pode colocar, tá? Não se preocupe se tá certo ou errado, só coloque. E você faz isso em um papel ou em um documento digital. Eu sugiro em um documento digital porque fica mais fácil de você acessar depois, fica mais fácil de você não perder, tá? E fica mais fácil também de apagar, voltar, subir, alocar em ordem de prioridade. E aí eu indico você fazer isso no Trello ou no Notion, no Word, Excel, você que escolhe aí qual documento digital fica melhor para você. A primeira coisa que você vai fazer é descobrir as forças da sua empresa. Aqui eu vou focar bastante em questão da empresa, tá? Porque é o motivo desse curso. Mas você pode trocar para forças suas pessoais também, tá? Então você pode fazer esse exercício tanto pro âmbito pessoal como empresarial, só não mistura tudo, tá? Faz separadinho. Você vai colocar no que a sua empresa é boa, no que a sua empresa é melhor entre a maioria, então no que você se destaca, o que você faz muito bem, que você sabe que a maioria das empresas do seu nicho não consegue fazer. Qual que é o diferencial da sua empresa? Então aqui é muito legal você realmente assistir a aula de análise de mercado, tá? Quais recursos a sua empresa tem à disposição que a maioria das empresas não possuem e do que os nossos clientes, do que os seus clientes mais gostam, tá? Dentro da sua empresa. Então, o que os clientes mais falam que preferem, o que os seus clientes mais batem palma, do que eles mais passam isso para as pessoas, tá? Então, aqui é interessante você, por exemplo, ter um processo de feedback com seus clientes e aí você fazer esse tipo de pergunta. O que a pessoa mais gostou no atendimento, no pós-serviço ou no primeiro contato que ela teve com a sua empresa. Agora, para você descobrir as fraquezas da sua empresa, você vai listar no que a sua empresa não é muito boa, o que as outras empresas fazem melhor do que a sua, tá? E o que seus clientes reclamam mais.
você viu que é a mesma coisa lá das forças, só que de uma forma invertida. Então, para você saber o que seus clientes reclamam mais, é muito interessante você ter esse processo de feedback com eles, tanto depois do atendimento como no primeiro contato, tá? O que as outras empresas fazem melhor que a sua, eu explico como que você encontra essas empresas, quais empresas que você tem que analisar lá dentro da mentoria, tá? Então, se você não assistiu, volta lá. Assiste, marca o horário comigo, tá bom? E no que a sua empresa ela não é boa, você basicamente vai listar aí o que você acha que você pode melhorar, tá? E que é uma fraqueza que tem aí dentro dos seus processos, tá? Também você vai colocar o que os clientes de outras empresas mais reclamam, e que você não faz na sua empresa, tá? Então vamos desconsiderar as coisas que os seus clientes reclamam, mas o que você mais vê o pessoal reclamando aí. Eu vou dar um exemplo bem comum que acontece, é que todo mundo sabe que todo mundo reclama sobre empresas de telefonia. Então você não precisa trabalhar em uma empresa de telefonia para saber que todo mundo reclama, né? Então, do atendimento, das soluções de problemas, né, como que eles solucionam problemas, todo mundo reclama sobre isso. Então, você tentar fazer essa atividade aí com as empresas do seu nicho. Então, o que mais as pessoas reclamam por aí, tá? E o que impede o desenvolvimento da sua empresa? O que tá te atrapalhando? Como que você não consegue ir pra frente? O que faz a sua empresa dar aquela sensação de dar um passo pra frente e 2 pra trás? O que é que tá impedindo esse desenvolvimento? Quais recursos estão faltando aí? E por último, se a sua empresa pode melhorar em quais aspectos, né? Então, quais aspectos são que você pode melhorar? Que aspectos você precisa se planejar para colocar para melhorar, tá? Para sua empresa se desenvolver. Para descobrir as oportunidades da sua empresa, você vai pensar quais mudanças regulamentares poderiam ajudar a sua empresa, tá? Quais mudanças de lei, de regulamentação, de PL, enfim, que podem ajudar a sua empresa. Então, a economia atual vai afetar a sua empresa positivamente? Então, eu comentei mais cedo sobre o fato de eu conseguir dar aula online e tá tendo todo esse crescimento. Então, a economia tá, de certa forma, favorável para o que eu faço hoje, tá? E quais oportunidades a sua empresa ainda não aproveitou, tá? Então, o que as outras empresas fazem que a sua empresa ela não está aproveitando? Quais oportunidades você enxerga no seu mercado que você não consegue aproveitar ainda, tá bom? Quais oportunidades estão surgindo? Quais são as tendências do seu nicho? Quais são as tendências de empresas parecidas do seu nicho ou nichos próximos ao seu, tá? Avalia isso, os custos das mercadorias estão caindo para entender se isso é uma oportunidade que você pode usar. E como que a sua empresa pode adquirir outros recursos, ou pode ser pessoas, pode ser ferramentas, pode ser sistemas, tá? Ou matéria-prima. Então, como que você pode conseguir esses recursos úteis? E agora a gente vai chegar para você descobrir as ameaças, tá? Da sua empresa. Então, quem são os seus concorrentes? Quem são as outras empresas que estão, de certa forma, no seu nicho, que estão ali competindo com você, tá? Para isso, você precisa assistir mesmo a aula de análise, tá? Que eu vou explicar certinho lá como que funciona, tá bom? Quais empresas novas poderiam nos ameaçar? Então, que tipo de empresa pode surgir? Ou que empresa que você está vendo que está surgindo aí próximo de você que pode ameaçar a forma que você faz as coisas, tá? Você vê as mudanças no setor que pode afetar negativamente a sua empresa. Quais são elas? Podem ser essas mudanças? Pode ser mais imposto, algum tipo de obstáculo governamental, pode ser algum obstáculo na sua cidade que pode, de certa forma, afetar negativamente, tá? Além disso, você pode ver quais mudanças de regulamentação pode te prejudicar, tá? Se tem alguma escassez de algum recurso que é primordial para sua empresa, tá? E se os custos de mercadorias estão aumentando. Então, você também tem essa noção, porque são riscos e ameaças que a sua empresa tá tendo que combater, beleza? E agora a gente vai chegar nas partes das estratégias, já tá quase terminando essa aula. Se seu objetivo é aumentar e aperfeiçoar suas forças para você aproveitar essas oportunidades, então a gente vai fazer a estratégia ofensiva, tá? Então, você vai juntar todas as oportunidades do ambiente externo
com as forças do ambiente interno. Então você vai ver quais forças que vão te ajudar ali a aproveitar essas oportunidades. E você vai pensar em quais ações que você pode tomar. Você vai sentar, vai ter aquele momento em que você vai precisar focar, tá bom? Que você vai precisar parar para pensar se você tiver outras pessoas para te ajudar da sua família, ou outras pessoas que estão ali trabalhando junto com você, tá? Aqui é a hora de chamá-las, porque aqui você pode ter várias pessoas pensando junto. E agora a gente vai falar das estratégias confrontativas. Então, você vai juntar essas duas coisas e você vai pensar quais ações que você pode tomar, tá? Para essas forças internas, elas te ajudarem a diminuir essas ameaças. Então você vai fazer essas listas e vai dar uma olhada. Então essa força aqui eu consigo diminuir essa ameaça. Lembra que eu falei, se você tiver bastante coisas na lista, facilita muito para você fazer essa correlação. E agora você vai pensar nas estratégias de reforço, tá? Então você vai juntar a lista de fraquezas internas com a lista de oportunidades externas. E aí, de novo, você vai pensar em quais ações que você pode tomar para superar essas fraquezas e aproveitar essas oportunidades. Então nem sempre é uma coisa que você já consegue fazer facilmente, mas que você vai ter que se planejar. Então quais ações que eu posso me planejar para melhorar, tá, as minhas fraquezas, fortificar elas para eu conseguir aproveitar essa oportunidade, tá? E por último, a gente vai fazer agora a estratégia defensiva. Então junta suas fraquezas internas com as ameaças externas e pense em quais ações que você pode tomar para superar as suas fraquezas e diminuir as suas ameaças. E aí, eu quero avisar pra vocês que caso você tenha ficado com alguma dúvida ou caso você queira ajuda pra fazer esse tipo de coisa, tá? De juntar essas ações, em pensar nas ações, você pode entrar em contato comigo lá no Instagram, no direct, @lares.aquino, ou no meu e-mail, tá? Que tá aqui certinho também, ou você pode entrar em contato comigo no WhatsApp, tá? Então é só entrar em contato, falar que você assistiu essa aula bônus e você tá com dificuldade em fazer isso na forma prática. Tá? Então, eu só quero lembrar você que eu te ajudei com a parte teórica, mas aqui, para você conseguir executar isso da melhor forma, você precisa entender que é uma parceria de 50% e 50%. Então, se você conseguir aplicar e tentar praticar, tá? Mesmo que você tenha alguma dificuldade ali na prática, você pode entrar em contato comigo, que eu tô aqui para te ajudar. Até a próxima aula bônus, até a próxima aula. Beijinhos e tchau, tchau.